O que ocorreu com João Alberto Silveira Freitas foi mais um exemplo do racismo estrutural que impera em nosso país. O Brasil, apesar de muitas pessoas afirmarem que não tem racismo, é algo inacreditável mesmo, né, que alguém possa dizer isso, porque o Brasil é sim um país racista. E nós vemos, né, como isso se torna estrutural a partir da escravidão, né, em que pessoas tinham outras pessoas denominadas de sua propriedade, né, porque o homem escravo negro, não era considerado um ser humano, mas sim um objeto de valor do seu proprietário, né? Que em geral eram os latifundiários, né? Os fazendeiros, né? Os senhores de engenho, e que tratavam, né, essas pessoas muito pior do que tratavam até seus animais, né? Então, um país que escraviza pessoas negras, certamente é um país, sim, racista. E o que houve com João Alberto mostra que uma pessoa preta aqui no Brasil não é considerada, de fato, como um ser humano que tenha direitos, que tenha sentimentos, que seja como qualquer outra pessoa, né? E isso a gente vê, por exemplo, quando uma pessoa preta está muito bem vestida e chega a algum local, às vezes é perguntado a ela se ela está esperando o patrão, né? Como se ela fosse um motorista, segurança, e não, às vezes, né, alguém que tem uma boa condição financeira. Quantas vezes pretos são impedidos de usar elevador social em prédios, né, como se apenas a cor já dissesse que deve ser alguém menosprezado, né, alguém não considerado com dignidade, considerado com respeito. E ainda, né, nós vemos piadas, né, brincadeiras de mau gosto, frases, né, ditas de um modo extremamente vil, preconceituoso, né, em relação aos nossos irmãos que têm a pele mais escura. Isso tudo, né, mostra que o que houve com o João Alberto, quando ele, ao fazer uma brincadeira, conforme diz Milena, né, sua esposa, com uma segurança do mercado, Carrefour, né, local em que ele foi morto, cruelmente, brutalmente, né, assassinado. Então, ao fazer uma brincadeira, ele foi mal interpretado. Por aí você já vê, né, que começa o racismo, né, o preconceito. Se fosse um homem branco que fizesse uma brincadeira, um gesto, provavelmente essa pessoa, né, não se sentiria ameaçada, se é que realmente ela se sentiu ameaçada, né, mesmo porque, em depoimento, né, conforme pode-se, né, verificar aí na mídia, a pessoa que diz, né, para a qual ele acenou, disse que achou estranho, né, porque não o conhecia. Então, quem interpretou que aquilo era ameaça pode ter sido outra pessoa, né, que culminou em chamar-se outros seguranças que o seguiram e foram, né, até o estacionamento, né, com ele. E no percurso, né, a gravação mostra
que ele desferiu um soco, né, em um desses seguranças, que inclusive, né, é um policial militar. E ao desferir o soco, ele provoca toda a raiva, né, daqueles homens, né, que covardemente o atacam. Agora, o motivo daquele soco, ninguém saberá. Ninguém saberá porque ele deu aquele soco. Porque os que estão vivos, que foram os que o mataram naquele episódio, né, os vivos, portanto, né, os segurança, esses seguranças não vão dizer, né, de fato, o que eles falaram para o João Alberto. Eles podem tê-lo ofendido. E ele, né, uma pessoa que, inclusive, né, se diz que ele já teve um histórico, né, de agressividade, quer dizer, uma pessoa que se sentiu humilhado, né, eu acredito que pode ter ocorrido isso, ele ter se sentido humilhado, se sentido insultado, e respondeu de uma forma que, evidentemente, ele não deveria ter, né, desferido um soco em alguém. Mas não foi o fato dele ter dado um soco que seria o motivo, né, dele ser morto. Ninguém deve morrer porque dá um soco em outra pessoa. Quantas pessoas matam outras e nem por isso será morta, evidentemente, né? Então, não há, né, uma justificativa, né, por tamanha brutalidade, né, por tamanha agressividade, né, que foi despendida, né, naquele momento, naquele cidadão, né, que sofreu tortura e essa tortura o levou à morte, né? Então foi um crime covarde, né, de pessoas que não precisariam ter feito aquilo. Nada justifica, né, que uma pessoa seja morta da forma como ele foi, né? Então, o Brasil precisa, sim, né, desde a criança, ser ensinada, né, ser educada a tratar as outras pessoas com respeito, né, independente da cor dessa pessoa, independente de quem é essa pessoa. Todos devem ser tratados de modo respeitoso. E isso se aprende dentro de casa, começa-se dentro de casa. E os outros locais só vão reforçar, como a escola, a mídia, né? As pessoas de modo geral. Elas só devem cada vez mais mostrar que todos nós somos iguais. Somos seres humanos e devemos nos respeitar. Assim, episódios como esse certamente poderiam não ocorrer mais, né? Caso realmente as pessoas tratam de um modo correto como todo ser humano deve ser tratado. Dessa forma, não é possível. Não é possível tentar amenizar, tentar dizer que foi um equívoco ou algo assim. Não foi. Foi um crime covarde que merece, sim, o castigo que a lei determina.